Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do programa Raio X MA, em sua companhia. E hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva com o doutor e psicanalista Fabiano Góes, que vai falar sobre os reflexos da ansiedade na saúde do corpo. E no programa de hoje vamos acompanhar a participação da AMBMA na reunião em defesa do piso da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Está no ar o programa Raio X MA. E quem conversa com a gente é o médico e psicanalista Fabiano Góes. Ele é especializado no tratamento das desordens amorosas familiares e dos distúrbios emocionais dos seres humanos. Ele vai esclarecer a respeito das causas, sintomas e tratamentos de um assunto que às vezes chega a incomodar muitas pessoas, a ansiedade. Olá, doutor Fabiano Góes, tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Olha, o prazer é meu. Para mim é uma grande honra, bem como um grande desafio participar desse programa. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Agora, doutor Fabiano, fale para os nossos telespectadores o que é ansiedade e o que pode causar. Olha, a ansiedade é um distúrbio que começa como um distúrbio emocional, mas ele pode se agravar e pode ser um distúrbio incapacitante. Ele é diferente do estresse. O estresse ele tem a ver com a quantidade de cortisol no organismo e ele também se caracteriza por uma preocupação exagerada com o futuro. Quanto às causas, elas ainda não foram muito bem definidas pela pesquisa. Mas o que se sabe é o seguinte, que o estilo de vida pode precipitar um estado de ansiedade e, obviamente, questões genéticas são preponderantes em relação às causas. E quais são os sintomas? Quem sofre com ansiedade, na realidade, o que ela sente? Ela sente uma gama de coisas bastante variada. O que, por exemplo? Ela tem dificuldade de dormir, o sono é afetado, às vezes o estômago é afetado, a digestão da pessoa é afetada. A pessoa pode sentir dores fantasmas, tem coisas que são interessantes, assim, até dores no dente. No dente? No dente, por incrível que pareça. O humor também muda? O humor é a primeira coisa que se altera, né? A capacidade de se articular nas relações é bastante prejudicada. Então, geralmente, quem sofre de ansiedade tem prejuízos no campo das relações. Se torna antipático, se torna chato, se torna antissocial. E pode atrapalhar até nas outras fases da nossa vida, como, por exemplo, na fase amorosa, na fase do trabalho, enfim, várias outras áreas, né? Há muitas demissões que são ocasionadas por ansiedade, porque a pessoa tem um decréscimo na sua capacidade de trabalhar. Ela já não produz adequadamente. Ela fica impedida, por exemplo, dos seus processos criativos, né? E no campo amoroso, então, casamentos são desfeitos à torta e à direita por causa da ansiedade. E o que fazer para evitar com que a pessoa se torne ansiosa? Só uma coisa que eu gostaria de citar. Tem uma outra coisa que também é muito importante, porque os urologistas costumam receber muitos homens que têm problemas de disfunção erétil, né? E, geralmente, estes problemas são de origem psicogênica, ou seja, tem um quadro de ansiedade agravado que faz com que o homem tenha um prejuízo na sua capacidade de obter uma ereção. Então, até no campo sexual, a ansiedade tem aí os seus resultados nefastos. Isso quando eu falo do homem, né? A mulher é a mesma coisa. A possibilidade da mulher de se excitar, de ter uma resposta sexual adequada, também é afetada por um quadro de ansiedade. Agora, o que fazer? A recomendação mais comum é a questão do estilo de vida. Então, por exemplo, se a pessoa dorme mal, se a pessoa não cuida do seu sono, questões alimentares, o alimento que ela tem ingerido também. Tudo isso influencia? Bastante. O sedentarismo aumenta os quadros de ansiedade, então a pessoa que não se exercita de jeito algum. Olha, uma simples caminhada é algo que qualquer pessoa poderia fazer, meia hora por dia. Dizer que não tem meia hora para fazer uma caminhada é uma desculpa. Não, ainda tem um detalhe, né, doutor Fabiano? Você aí de casa que está acompanhando a nossa entrevista, às vezes você fala que não tem tempo para fazer determinadas coisas. Separe um pouquinho do seu tempo para fazer um pouquinho de caminhada que já vai te servir para muita coisa, inclusive não te deixar muito ansioso. E quais são os sintomas da ansiedade e o que fazer
para a pessoa não ficar com toda essa euforia, com toda essa ansiedade dentro dela? Bem, o estilo de vida, como eu falei, é preponderante, né? Tem pessoas, por exemplo, que alimentam a raiva, o rancor, né? Isso para a ansiedade é ótimo, né? Alguém que gosta de ficar irritado, que gosta de ter mágoas, pessoas que ficam provocando a alimentação dessa mágoa para não se livrar delas, o que é muito comum. Eu já vi pessoas falarem quase que orgulhosamente, quando me fazem isso aqui, eu não esqueço de jeito nenhum. A gente olha para ela e parece que ela está feliz, porque parece que é uma capacidade que ela tem benéfica. Então, essas coisas, elas mantêm o quadro de ansiedade e até intensificam, tem a ver com o estilo de vida, né? A ansiedade, tu fala assim, quando é que ela se torna um transtorno? Existe aquilo que a gente chama de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, como é que a pessoa pode saber que ela já chegou nesse transtorno? Não é difícil, porque ela tem alterações muito graves da sua psique. Ela, por exemplo, pode ter um quadro de pânico. Pode surgir do nada. Do nada. Do nada não, assim, ela não acompanhou o crescimento nada, clínico. Por exemplo, quando a gente menos espera, pode acontecer. Digamos, exatamente. Estou conversando com uma amiga e de repente ela muda de humor, de repente isso não quer dizer que ela é bipolar. Exatamente. Tem a ver com a ansiedade. A pessoa não teve consciência do desenvolvimento clínico do quadro dela. Mas não foi exatamente do nada. Como eu disse, né, todo o estilo de vida dela contribuiu para que ela se tornasse numa pessoa de um quadro ansioso que fosse patológico. Mas vamos dizer, né, que seja do nada, porque ela não teve consciência disso. Então ela está aqui, aparentemente normal, e de repente tem um quadro de choro, né, de uma angústia que ela não sabe identificar quais foram as causas, né, ela não sabe admitir quais foram as causas. Ela tem um acesso de pânico, um medo terrível das coisas, uma vontade de se isolar, né? Às vezes, uma repelência muito grande da companhia de outras pessoas, ou seja, uma série de sintomatologia que não tem como enganar. Assim, quem tem um quadro de transtorno generalizado de ansiedade sabe que eu tenho. E como tratar? Bem, se aquilo já se tornou uma desordem psiquiátrica, então a pessoa vai a um psiquiatra. Infelizmente aqui na nossa cidade há um preconceito muito grande com isso, né? Porque as pessoas acham que pelo fato de você ir a um psiquiatra quer dizer que você já está maluco. Isso não tem nada a ver, né? Exatamente. As pessoas entram nos consultórios psiquiátricos escondidas. A pessoa pode tratar com psiquiatra, ansiedade, entre outras doenças, né? Entre outras coisinhas até pequenas do dia a dia, a psiquiatria tem como contribuir, mas ela vai a um psiquiatra que vai fazer um diagnóstico diferencial do quadro dela. Então, se for necessário, ele e apenas ele, o psiquiatra, irá prescrever um ansiolítico. Eu estou dizendo isso porque há um perigo na automedicação. Exatamente. Né? Às vezes algumas pessoas, até conversando comigo, eu estava com esses mesmos sintomas, eu tomei um medicamento tal, aí a pessoa vai tomar o mesmo medicamento e... As pessoas oferecem o Lexotan, por exemplo, como cortesia, exatamente. Quer dormir? Toma aí, assim como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, há um excesso de automedicação. Então, é interessante ressalvar que é o psiquiatra, o profissional habilitado, para fazer um diagnóstico e prescrever o tratamento medicamentoso desses quadros. Mas as situações são mais simples, onde a ansiedade ela consiste apenas numa desordem emocional. A pessoa está, por assim dizer, com o pensamento, com a cabeça desregulada, né? E ela pode, assim, falando sobre isso ou através de outros processos terapêuticos, obter resultados que sejam excelentes. E ela não precisa de por exemplo, obrigatoriamente ela não precisa de um psicanalista para tratar. É uma via terapêutica, mas não é a única. Pesquisas indicam, por exemplo, que a meditação tem efeitos bastante positivos em relação a quadros de ansiedade quando são leves. Então, a pessoa ali meditando, aprendendo a partir de técnicas terapêuticas a controlar os seus sentimentos, respiração, ela consegue banir quadro de ansiedade que seja mais simples. E como controlar a ansiedade? Digamos, uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego, como é que ela pode fazer para controlar isso? Que também não deixa de ser uma ansiedade. Ela Sim. fica ali esperando aquele momento, a partir do momento que ela recebe uma ligação, né, para comparecer na empresa para uma entrevista de emprego. Então, como controlar essa ansiedade? Quando a pessoa espera uma situação de exposição mais grave para controlar a ansiedade, é mais difícil. Então, assim, eu sou ansioso,
eu sou inseguro, eu tenho coisas que propiciam a ansiedade e vou esperar uma situação limite para tratar, é mais complicado, como por exemplo o caso que tu citaste, que é o caso da entrevista de emprego. Então, quem vai para uma entrevista de emprego e fica muito descontrolado, esse quadro não foi causado pela entrevista de emprego, a pessoa já era assim antes. Então, o ideal é que a pessoa... Isso depende da situação, então? Não, é lógico que todo mundo fica tomado por alguma insegurança, mas se esta insegurança vira descontrole, é outra questão. Agora vamos falar, Dr. Fabiano Góes, em relação a um outro assunto, que também gera ansiedade. Um exemplo, quando a gente está apaixonado, às vezes dá aquele friozinho na barriga, fica ansioso para olhar para a pessoa amada. Então, como controlar a ansiedade nessa situação? Esta ansiedade, ela é positiva, né? Esse friozinho... porque assim... a anterior você falou que é negativo. Então, e essa agora é positiva? Exatamente. Por quê? Não, ambas são naturais. Ir para uma entrevista de emprego, é natural que a pessoa fique um pouco ansiosa, né? O que eu disse foi o seguinte, que o descontrole é que não é legal e que indica que a pessoa tem um quadro de ansiedade que já foi montado ao longo da história dela, que ela deveria ter tratado antes. Essa aqui é uma ansiedade positiva, porque sem esta ansiedade, a sensação de amor, por exemplo, não atinge a sua plenitude. Então, ela precisa dessa ansiedade. A grande questão são os comportamentos incapacitantes. Por exemplo, quais comportamentos? Por exemplo, se a pessoa tem uma ansiedade tão grande que ela é incapaz de se atrever a chegar junto da outra pessoa no que diz respeito a um contato amoroso. Se ela ela bloqueia completamente, não tem o que falar, ela não consegue falar, não consegue articular as suas ideias. Pelo fato, às vezes, da pessoa gostar tanto de alguém, ou então ir até o encontro dela, ela fica um pouco sem saber o que conversar e, de repente, às vezes, pelo fato de estar tão ansioso, ela trava e não consegue falar mais nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Se acontece... Isso só devido à ansiedade? Só devido àquela ansiedade provocada pelo sentimento que ela tem pela outra pessoa. Se acontece uma vez, algumas vezes, é natural até a pessoa se ambientar com aquilo. Então, eu estou ao lado de uma mulher deslumbrante. Essa mulher deslumbrante deu alguns indicativos de ter interesse em mim, né? Eu a acho deslumbrante, né? E eu vou lá. Então, assim, aquela situação vai me provocar ansiedade. Mas o meu organismo, ele tende a se adequar àquilo. Se eu não consigo fazer a adequação orgânica àquela situação, aí já é outra história. Então, veja bem, esses processos de ansiedade, que eu diria que não são necessariamente de ansiedade, mas esses processos assim, de pequenas desregulações do sentimento, eles são importantes até para que eu tenha, ou para que eu atinja níveis mais elevados de prazer. Eu tenho esse bloqueio, que é um bloqueio provisório, um desconcerto provisório. A grande questão é quando esse bloqueio ou desconcerto se pereniza, quando ele se perpetua ao longo do tempo. Então, a primeira vez eu fiquei bloqueado, a segunda eu fiquei bloqueado, a terceira eu fiquei bloqueado, a quarta também, a quinta. Então, isso gera um quadro incapacitante porque eu não vou conseguir me relacionar. Aí, por exemplo, no caso, quando a pessoa já passa por vários bloqueios em determinadas situações, aí já é hora dela ficar em alerta e já não é um fator positivo. Digamos que já não é normal. Exatamente. Aí o que a pessoa pode fazer então? Procurar um profissional? Deve procurar um profissional. Mas ainda tem uma outra questão, rapidinho, que eu vou acrescentar, que é aquilo que é conhecido como ciclo maldito. O que é isto? O primeiro bloqueio, ele, a depender de como aconteceu, ele pode ajudar a provocar ou a maximizar o segundo bloqueio. O segundo bloqueio vai ajudar e vai amplificar o terceiro bloqueio, assim por diante, né? A pessoa falhou uma vez, ela teve um bloqueio, aí ela fica pensando assim, o que ela pensou de mim? O que a outra pessoa pensou de mim? Vai pensar que eu sei lá, que eu sou desengonçado, que eu não tenho jeito. Então, quando ela vai para o segundo encontro, ela vai com todas essas questões na cabeça, né? Aí, logicamente, ela tenderá a falhar mais uma vez, em todos os sentidos. Mas e se, por exemplo, doutor Fabiano, se a pessoa não perceber, achar que isso é normal, então ela vai continuar assim a vida inteira? Pois é, ela só pode achar que é normal se for uma coisa muito branda. Eu estou falando de situações que são bem mais graves. Ela teve um bloqueio completo. Ela não conseguiu articular suas ideias, às vezes a palavra não lhe saiu da boca. Aí é completamente diferente, né? Quando é brando, ela não apenas acha normal, como é normal mesmo. Realmente natural que a pessoa fique nervosa. Esse nervosismozinho, ele é tranquilo. Se ele persistir ou se agravar, aí sim. Aí tu me perguntaste sobre a questão dos profissionais que vão ser procurados. Hoje em dia, há uma gama muito grande de profissionais que lidam com a ansiedade
e que tem resultados satisfatórios. Ninguém vai inicialmente já para o consultório psiquiátrico. O consultório psiquiátrico é para quando aquilo é uma patologia mais grave, quando é uma doença de fato, uma doença do comportamento. Agora, quando é apenas um sofrimento emocional, um desconcerto emocional, é outra história. Pode procurar um psicólogo, um psicanalista. Pode-se procurar até um nutricionista. Já parece resolve? Estranho, exatamente, mas tem aquilo que nós conhecemos como os alimentos funcionais. Alimentos que ajudam a pessoa a ficar menos ansiosa. Há outras técnicas terapêuticas que vão na contramão dessa medicina oficial, essa medicina convencional. Por exemplo, um acupunturista. Há terapias holísticas que são admitidas, inclusive, hoje na saúde pública, no serviço público, porque são reconhecidas, é reconhecida a sua viabilidade em termos de eficácia quanto a esses transtornos. E hoje, Dr. Fabiano Góes, o senhor vai estar ministrando um treinamento daqui a pouquinho às 2 horas da tarde no Hotel Pestana, de 2 horas da tarde até às 7 horas da noite. Então, esse treinamento vai ser da seguinte forma, com o tema Conhecendo a Mente Masculina, o que uma mulher precisa saber a respeito de um homem para vencer no jogo do amor. Eu gostei desse assunto, é interessante. Então quer dizer que você vai estar explicando para todas as mulheres que vão se inscrever nesse treinamento de como conhecer a mente masculina, é isso? Exatamente. É tão difícil conhecer a mente de vocês? Não deveria ser. A mente masculina é simples, mas é difícil para a mulher. A minha tese é justamente esta. Mas por quê? Porque a mulher, ela está viciada em ser mulher. É uma questão vivencial. Ela, desde pequena, ela é mulher, ela tem referências do mundo de mulher. Então, se não fosse assim, ela seria uma outra coisa que não a mulher. Então, quando ela olha ao seu redor, ela projeta o olhar feminino. Ela contamina tudo com esse olhar feminino. Então, quando ela olha para o homem, sem querer ou sem maldade alguma, tudo que ela raciocina sobre o homem é pela ótica feminina. É por isso que é complicado. Então quer dizer que, se, por exemplo, uma mulher, quando ela quer saber algo em relação ao amor, se ela for conversar com outra mulher, aí desmorona tudo? Ela está frita, porque ela vai pegar uma dose extra da ótica feminina. E é geralmente assim que as mulheres fazem. Então quer dizer que para a gente conhecer os homens, a gente tem que conversar mais com vocês? Se os homens não fossem ardilosos, seria assim. Porque, de alguma forma também, os homens não querem entregar os seus segredos. Então, eles dirão para as mulheres aqueles preconceitos que eles também querem que as mulheres, né, saibam sobre eles. Então, os homens não vão se revelar assim tão facilmente. Então, se tu conversas com uma mulher, tu tens uma ilusão. Se tu conversas com um homem, de alguma forma, tu tens uma mentira, porque ele vai te dizer aquilo que ele quer que tu saibas. Então, e não adianta ter irmãos, eu vi meus irmãos, tem mulheres que têm todas essas questões. Então, na realidade, como conhecer a mente masculina? Então? Lá no nosso treinamento, que vai acontecer mais tarde, eu vou revelar todos os segredos, né? Vão ser 5 horas de revelações. Vocês que estiverem interessadas, vocês vão saber, vocês vão conseguir desmistificar o comportamento masculino e livrá-lo de todos os preconceitos que a mulher tem sobre essa questão. Então, só indo no treinamento para saber. Faz o convite para as mulheres que estão assistindo a gente agora no programa Raio X MA. Bem, moças, daqui a pouco nós teremos esse treinamento, começa às 2 horas. Eu espero que vocês estejam lá, eu acredito que vai ser uma experiência bastante gratificante. Quem não puder, nós temos o site, que é outro canal interessantíssimo. Então, qual é o site? www.projetomulher.com, sem BR no final. www.projetomulher.com. Tem algum número de telefone de contato também? Quem quiser algum contato por WhatsApp tem o 981984913. Mas assim, lá no site tem um link que nós chamamos de Pergunte ao Guru, onde as pessoas, as mulheres especificamente, enviam as suas perguntas e eu tenho respondido. Os resultados disso têm sido muito interessantes. Então pode acessar o site e você vai estar respondendo essas perguntas. Exatamente. Não somente como é um site, esse site ele tem atingido para além da zona territorial aqui da cidade. Assim, o Brasil inteiro, de alguma forma, tem se comunicado com a gente através deste portal. Eu acho que seria uma experiência bastante interessante para aquelas que se interessarem. Então, você aí de casa, mulherada que está assistindo a gente aqui no programa Raio X MA, então, é uma boa
pedida para você participar desse treinamento com o Dr. Fabiano Góes. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma conversa muito agradável, um bate-papo muito gostoso. E espero que você possa voltar aqui no programa Raio X MA. Com todo prazer. Para mim foi uma alegria gigantesca. Tu sabes que eu tenho uma admiração gigante por ti. Espero voltar, com certeza. Eu que agradeço. Agora vamos conferir algumas dicas do Dr. Fabiano Góes para combater a ansiedade e evitar o desgaste da nossa saúde, agora na Dica Raio X. Praticar exercícios físicos ajuda a lidar com o estado de ansiedade, porque eleva a produção de serotonina, substância que aumenta a sensação de prazer. Outra dica para reduzir o estresse diário é optar por sessões de massagem e acupuntura regulares, além de yoga e meditação. A LeCorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. LeCorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Você já observou que em todos os municípios, por menor que seja, por mais distante que seja, tem sempre um promotor ou um juiz que dá assistência a essas localidades, mesmo sendo bem distantes? Isso acontece porque na área jurídica existe uma carreira de Estado. Existe um concurso com uma carreira, um plano de cargos, onde o concursado, no caso o juiz ou promotor, ele vai para os municípios mais distantes, porque ele sabe que terá instabilidade. É isso que estamos propondo para a classe médica. A Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos, FENAM, e o Conselho Federal de Medicina propõem para o governo federal, através do projeto de lei 5728 de 2013, a criação da carreira de Estado para médicos. Através de concurso público a nível federal, os médicos iriam para todos os municípios, porque encontrariam estrutura e encontrariam uma condição de segurança de trabalho em termos de remuneração, inclusive com plano de carreira e ascensão profissional em uma carreira estável. Esta forma, não haveria necessidade de contratação de profissionais estrangeiros. Pois bem, recentemente em São Luís, no dia 20 de maio passado, houve uma reunião para que implantasse no nosso estado o Piso FENAM. O que é o Piso FENAM? É um programa de remuneração mínima proposto pela Federação Nacional dos Médicos e acoplado a ele um plano de cargos e carreiras para os médicos no estado. A luta pelo Piso FENAM é uma luta em conjunta da Federação Nacional dos Médicos, Associação Médica Brasileira e também Conselho Federal de Medicina. A Federação Nacional dos Médicos, FENAM, propõe o novo piso salarial dos profissionais médicos, que atualmente tramita na Comissão de Finanças e Tributações, CFT, da Câmara dos Deputados. O evento contou com a participação dos representantes do Poder Estadual e Municipal,
como a vereadora Rose Salles, o vereador e médico Dr. Gutenberg Araújo e o deputado estadual Levi Pontes, que ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da união da classe. O que nos resta é esse esforço de unir a classe em prol de um piso salarial justo para a nossa categoria, que é uma proposta nossa de governo com a carreira de Estado. Isto é, que a gente possa ter um seguro-saúde, uma aposentadoria digna, que a gente possa subir dentro da carreira de médico, né? Que seja feita a opção pelo serviço público ou privado. E assim a gente tem uma carreira semelhante ao que acontece no judiciário. O idealizador do evento, médico ortopedista Dr. Alain Garcês, falou sobre o fortalecimento da união da classe em defesa do piso FENAM. Desde 1961 tem uma lei que estabelece o salário mínimo dos médicos. E essa lei, ela caiu em desuso porque na Constituição Federal de 2008, aliás de 88, essa lei ela não vigora baseada em salário mínimo, né? Então há necessidade da implantação de um piso, né? Então está se implantando o piso desde 2008, o piso no Congresso Nacional, e o piso de referência é o piso FENAM. E a gente está aqui no estado do Maranhão, exatamente com a classe médica reunida, todas as entidades representativas, para implantar o piso salarial da FENAM como referência em todo o estado e em todos os municípios do estado do Maranhão. O presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Adolfo Paraíso, ressaltou que é importante estabelecer os planos de cargos e carreiras para a classe. Quando a gente fala em piso, a gente não pode deixar de falar também em carreira médica. Então a gente sabe que hoje a saúde, de um modo geral, ela está terceirizada, tá? E o médico quer justamente o contrário, ele quer um vínculo com o Estado. E esse vínculo a gente só consegue através de um concurso público. E nesse concurso público pode ser ou um regime seletista ou então um regime estatutário. E atrelado a um plano de cargos, carreira e salário. Ou seja, eu quero ter uma progressão, certo? Eu quero ter me doar para o Estado, mas tem que ter uma compensação. O vereador e médico Dr. Gutenberg Araújo falou da satisfação em ver a união da classe médica em prol da implantação do piso FENAM. Eu estou feliz hoje porque nós estamos reunidos com todas as nossas entidades, FENAM, Associação Médica Brasileira, Conselho Regional, Sindicato, para que a gente possa, por meio da instituição do diálogo com os poderes municipal e estadual, com o apoio das instituições, e aqui hoje está presente a Câmara Municipal e a Assembleia, com essa união toda, eu tenho certeza que nós vamos avançar. Em apoio ao movimento, o presidente da Associação Médica do Maranhão enfatizou a valorização do profissional da medicina. Bom, estamos aqui representando a Associação Médica Brasileira, no capítulo do Maranhão, em apoio ao movimento de implantação do piso mínimo para a remuneração da classe médica, que se chama piso FENAM, que foi elaborado pela Federação Nacional dos Médicos. É um piso que está baseado num projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que prevê um plano de cargos e carreiras não só para os médicos, mas para todos os profissionais da área da saúde a nível nacional para o SUS. Isso dará qualidade e segurança para o atendimento, porque o médico se sentirá estável na sua atividade profissional e virá beneficiar toda a população. Durante o evento, a classe médica, em um ato simbólico, levantaram um estetoscópio juntamente com uma bandeira do Maranhão, para demonstrar que a mão que cuida é a mão que luta por um piso salarial justo. O ato simbólico foi finalizado com aplausos. O nosso programa chegou ao fim, mas no próximo sábado estaremos aqui às 10h30 da manhã na TV Difusora. Não esqueça de acessar nossa página no Instagram e no Facebook, AMBMA. Até lá!